Olá, querido irmão, prazer estar aqui com você e vamos aqui continuar nosso estudo dentro do livro de Atos. E aqui, meus irmãos, nós estamos analisando a pregação de Estevão, estamos vendo aqui agora as suas considerações finais da sua mensagem. Então, nesse capítulo 7, extenso capítulo 7, Estevão ele faz um resumo do Antigo Testamento para levar o seu público a refletir sobre a pessoa de Jesus Cristo. E aqui nesses versículos finais, que são os versículos 51, 52 e 53, Estevão ele faz um tipo de exame de imagem ao seu público. Sabe quando alguém quebra o osso interno, o braço, uma fratura interna? Vai ter que ir lá fazer um exame de imagem, né? Faz um raio-x para ver o que quebrou, se só trincou, como que está a situação do osso. É exatamente isso que Estevão está fazendo nesses versículos. O 51 que a gente analisou na live passada e agora o 52 e o 53. Ele faz um exame de imagem. Depois de toda aquela pregação, de todo aquele diagnóstico, agora ele vai trazer o resultado para o público, falando: vocês são um povo de coração endurecido, vocês são um povo que sempre resistem ao Espírito Santo. Ele vai falar aqui que eles sempre perseguem os profetas, como perseguiram a Jesus Cristo também. E vão falar que eles não são ignorantes, que eles têm conhecimento do remédio, têm o conhecimento da cura, mas não querem optar por esse remédio e não querem optar por essa cura. Então aqui ele dá um diagnóstico, aqui ele dá um exame de imagem mostrando e revelando o coração interno do seu público. E é isso que ele vai fazer aqui. Então a gente vai analisar o versículo 52 e o versículo 53. O 52 ele diz assim: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Ele faz uma pergunta. Lembra dos vossos pais? Qual é os profetas que eles não perseguiram? Eles perseguiram todos os profetas que vieram trazer a palavra de Deus. Então ele vai comparar os pais dele, os antepassados que perseguiram os profetas, com eles que perseguiram a Jesus Cristo. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Meus irmãos, que mensagem pesada, que mensagem direta. Como a gente às vezes costuma falar, que tapa na cara Estevão estava dando no seu público. Ele está mostrando claramente que assim como os antepassados deles perseguiram todos os profetas que falavam a respeito da vinda do justo, do Messias, do Cristo, agora eles, como os filhos desses antepassados, perseguiram o justo, o Messias e o Cristo. Mataram e chama eles de assassinos, chama eles de traidores. Meus irmãos, eles estavam seguindo os mesmos passos dos seus antepassados, os mesmos passos dos seus pais, que assim como perseguiram os profetas, eles agora, seguindo os seus passos, perseguiram a Jesus Cristo. E posteriormente a gente vai ver aqui também que Estevão também foi morto pela mão deles. Eles que falavam que se a gente estivesse no passado, a gente não apoiaria os nossos pais na perseguição dos profetas. Você sabia que isso era fala deles? Olha só que curiosidade isso aí. Vá lá para Mateus 23, eu quero ler esse texto com você. Mateus 23. E Jesus vai revelar a fala deles, o que estava ali no pensamento deles. Mateus 23, eu lerei aqui do 29 ao 32, diz assim, Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Meus irmãos, olha que curiosidade. Eles mesmos diziam: se a gente tivesse lá no passado, a gente não estaria apedrejando os profetas de Deus que falavam a respeito dos justos e tal.
Mas agora, aqui, na oportunidade que eles têm de não perseguir, eles perseguem. Fizeram a mesma coisa. Ainda que eles falassem, no passado, se a gente estivesse lá, a gente não teria cometido esse erro que os nossos pais cometeram. Mas daí chega a oportunidade deles, o que eles fazem? Cometem o mesmo erro. Meus irmãos, não adianta eles ficarem olhando para o passado, vendo o erro dos outros, dizendo que não vai cometer, sendo que eles não olham para os próprios erros aqui e cometeram esses mesmos erros. E agora, pior ainda, porque eles perseguiram não apenas um profeta comum, ainda que seja um profeta de Deus, eles perseguiram e mataram o Cristo, o Messias, aquele de quem os profetas anteriormente já pré-anunciavam. Note o grande erro deles, eles também matam os profetas. Olha só também aí o versículo 23, versículo 37. Jesus confirmando mais uma vez essa atitude dos judeus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto os teus pintinhos debaixo das asas e vós não o quiseste. Jesus, mais uma vez, reforçando esta ideia e essa realidade, que Jerusalém sempre apedrejou os profetas, sempre. E não era diferente na geração de Jesus, eles continuavam com a mesma disposição de rejeitar a palavra de Deus e apedrejar qualquer um que aparecesse trazendo a palavra do Senhor. Porque agora, diante deles, estava o Cristo, o Verbo de Deus, trazendo a palavra de Deus de salvação. E o que eles fizeram? Rejeitaram e levaram Jesus para a cruz. Por isso que Estevão está sendo bem claro e sincero, dizendo com ele, vós mataste, vocês são assassinos, vocês são traidores. Estevão está fazendo aqui um exame de imagem, Ainda que da boca para fora eles falassem, se a gente tivesse no passado a gente não teria apedrejado os profetas, mas agora diante desse raio-x, diante desse exame de imagem, está sendo revelado o coração deles que eles continuam cometendo o mesmo erro. E pior ainda, porque agora estão fazendo isso com Cristo e vão fazer logo mais com Estevão também. Volte para lá, quero voltar para lá, Atos 7, agora o 53, diz assim: vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardaste. Vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não aguardaste. Estevão está dizendo para eles que eles não são ignorantes, que eles tinham a lei, eles tinham a Bíblia, eles tinham a Tanakh, o Antigo Testamento, eles tinham em suas mãos a palavra de Deus, mas eles não guardaram em seus corações a palavra do Senhor, porque é claro que as Escrituras falam de Cristo, mas eles não enxergaram que Jesus era o Cristo que a Escritura já estava predizendo. E dessa maneira rejeitaram a Jesus Cristo, rejeitando a atuação do Espírito Santo, apedrejaram, ou perseguiram, melhor dizendo, a Jesus Cristo, e não eram ignorantes, porque eles tinham a mensagem, eles tinham o conteúdo. Olha só que interessante, meus irmãos, alguma curiosidade aqui. Primeiro, vamos falar essa questão que a Bíblia já falava a respeito do Messias. E esse Messias, é lógico que era Jesus Cristo. Isso está lá em João capítulo 5, eu quero ler esse texto, João capítulo 5, versículo 39. É exatamente esta censura que Estevão está trazendo para eles, É esse puxão de orelha que Estevão está trazendo para eles. Vocês têm a Bíblia, mas vocês não creem na Bíblia. E foi isso que Jesus Cristo falou para os judeus também de sua época. Olha só, João capítulo 5, versículo 39. Diz assim para nós: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus está dizendo para esse público, vocês estão examinando as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Vocês acham que através delas vocês vão ter a vida eterna, mas vocês estão ignorando a essência dela, porque elas falam de mim. A essência da Escritura é falar de mim que dou a salvação.
Vocês têm a Bíblia, mas não creem naquilo ou naquele que a Bíblia diz, naquele que a Bíblia fala. Vocês leem a Bíblia, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês têm a Bíblia, as folhas, mas não creem no que estas palavras estão dizendo. E elas falam sobre mim. Então Jesus Cristo já dizia isso para o seu público. E é a mesma coisa que Estevão está dizendo. Vocês receberam a lei, mas vocês não obedecem à lei. Vocês receberam a lei, mas vocês não guardam a lei. Vocês têm as Escrituras, mas não creem nas Escrituras. É isso que Estevão está falando para o seu público. Aqui apenas uma curiosidade também nesse versículo, porque o versículo diz, de Atos 7,53, vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não aguardaste. Daí talvez fica essa dúvida na sua cabeça, como assim? Anjos que deram a lei, não foi Deus? Não, meus irmãos, daí a gente descobre pelas Escrituras que Deus, ele deu a lei para Moisés, mas por intermédio de anjos, tiveram anjos intermediando, vamos dizer assim, esse contato entre Deus e Moisés. Então, anjos ministraram dessa maneira, trazendo a lei para Moisés. Então, você vê a importância do trabalho dos anjos diante do Senhor. Não apenas esse versículo fala sobre isso, Estevão está falando sobre isso, mas também Gálatas, Paulo também vai falar sobre isso. E Gálatas, capítulo 3, eu vou ler aqui para você o versículo 19, Gálatas 3,19, Paulo ele também vai dizer a mesma coisa sobre o ministério de anjos. Gálatas 3,19 diz assim, qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa da transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então, note que a lei foi produzida por Deus e foi dada a Moisés por meio de anjos. Então, os anjos, vamos dizer assim, fizeram esse trabalho de intermediação entre Deus e Moisés, dando a lei. Isso aqui mostrando, de fato e evidentemente, como os anjos estão sempre a serviço do Senhor. Tanto Paulo fala isso, quanto Estevão fala isso, mas o objetivo aqui de Estevão é, de fato, falar. Vocês não são ignorantes, vocês têm a lei, vocês têm o mandamento, mas vocês não guardam. A Bíblia fala de Cristo. A Bíblia fala de Jesus e vocês não chegaram a essa conclusão que Jesus é o Cristo. Vocês não creram. Pelo contrário, assim como os vossos pais no passado perseguiram os profetas que falavam do Cristo, vocês agora estão perseguindo o Cristo diretamente. Ainda que vocês falem de boca para fora, que vocês não errariam como seus pais erraram. Mas vocês estão tão cegos que não estão percebendo que estão errando do mesmo jeito, inclusive, pior ainda, porque estão perseguindo ou perseguiram, de fato, o Cristo. E aí a gente vai perceber, meus irmãos, que Estevão ele traz esse exame de imagem, esse raio-x, revelando o coração desses judeus. E sabe o que isso produziu? Era para ter produzido arrependimento. Era para eles se arrependerem dos seus pecados, mas eles estavam irados. Eles estavam rejeitando a atuação do Espírito Santo em seus corações, como o versículo 51 bem diz aqui. Eles não quiseram saber da atuação do Espírito Santo. Eles não quiseram se arrepender dos seus pecados. Pelo contrário, eles deixaram a ira dominar o seu coração. E depois desse exame de imagem, depois que o médico Estevão deu para eles o raio-x, eles perceberam como o coração deles estava aberto, estava machucado, quebrado, com pecado, com mancha. Ao invés de procurar a cura, eles foram jogar esse exame, esse raio-x fora e foram bater no médico, Estevão. Foi isso, infelizmente, que eles fizeram. E é isso então que a gente vai analisar na próxima live sobre o livro de Atos. Vamos então aqui ver a conclusão, ou melhor dizer, a resposta que os judeus, o Sinédrio, a liderança religiosa, deu para a pregação de Estevão. Então, na próxima live, nós estaremos juntos para estudar mais um pouco da palavra do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.